Olá, irmãos, a graça e a paz. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para refletir na mensagem do Senhor. Hoje a mensagem tem como tema perdão, uma das bases da unidade. Nós vamos ao livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 30 a 32, é um trecho muito conhecido do texto bíblico. E Paulo escreve aos Efésios dizendo assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Senhor Deus, fale conosco, Senhor, através da Tua palavra, que sejamos cheios do Teu Santo Espírito e que possamos colocar em prática aquilo que é a Tua vontade, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, este é um texto que fala muito sobre a unidade e a comunhão do corpo de Cristo. É um dos textos bíblicos que mais abordam essa temática. O apóstolo Paulo, no começo aqui de Efésios 4, fala para aquela igreja, aquela que é uma igreja muito viva de acordo com a vocação que recebeu, sendo dócil, humilde, paciente, suportando uns aos outros com amor. E aí, nós precisamos refletir sobre alguns pontos muito importantes. Nós somos a igreja de Cristo para essa geração. A mensagem de Paulo à igreja de Éfeso vale também para a igreja de 2025, para a igreja do século 21 em São Caetano, em São Paulo, no Brasil. E quando nós falamos de preservar a bondade, de agir de forma compassiva uns para com os outros, Paulo aqui fala aqueles irmãos na esfera da igreja, mas fala também as pessoas na esfera familiar. É impossível falarmos de unidade sem passarmos pela temática da família. Nós precisamos falar sobre a unidade e a comunhão também no aspecto da família. Se há algo na sua família que te incomoda profundamente, a ponto de fazer com que você peque, nós precisamos falar sobre perdão e sobre perdoar. A palavra de Deus é enfática ao dizer para que nós não pequemos. Pecar é errar o alvo. Essa é a definição mais básica do que é o pecado, é cometer algo contra Deus. Paulo diz aqui: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, ou seja, não deixem triste o próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Vocês foram selados. Esse termo selados aí, o original grego, traz a ideia de tornar seguro por ter sido autenticado. Paulo usa essa mesma ideia, essa palavra no original grego, lá em Efésios 1:13. É o mesmo sentido, é o de trazer autenticidade. Vocês foram separados, autenticados pelo Espírito Santo, vocês estão seguros em Cristo. Nada mais pode mudar, essa embalagem está fechada, vocês estão separados, vocês são do Senhor, nada mais pode atacá-los. Nós somos propriedade de Deus, e é por isso que, como parte daquilo que é a vontade de Deus para esse mundo, nós devemos refletir aquilo que é a vontade do Senhor para essa geração. A igreja é chamada para isso, nós somos chamados para glorificar ao Senhor, mas para sermos o povo do Senhor nesta geração. E como nós temos agido em relação a isso? A coisa mais básica é viver em comunhão, aprender a crescer com os irmãos e também crescer com a nossa família. Se nós temos diferenças, motivos pelos quais nos tem dividido, nos tem feito pecar uns contra os outros, é momento de arrependimento. Quando nós pecamos, nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. E existem muitos pecados, muitos pecados. Como cristãos,
de tradição evangélica, nós não cremos em divisão de pecado. Pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão. A palavra de Deus é enfática, todos nós pecamos. Paulo vai dizer lá em Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo é o antídoto para todo o pecado. É Ele quem nos cura, é Ele quem nos livra da condenação do pecado. E é por isso que quando Deus está na vida de alguém, quando Deus entra na vida de alguém, livra de toda a amargura, de toda a indignação, ira, de toda a calúnia, gritaria e de toda a maldade. É por isso que não faz sentido um crente ser um terrorista espiritual, ser aquele que causa discórdia, que causa o terror na vida de alguém. Todos os dias nós somos bombardeados com ideias que nos incentivam a buscar a nossa própria vontade, de não nos deixarmos, sermos enganados, ludibriados, deixados para trás, sermos passados para trás. É essa a mensagem que a sociedade tem passado. Só que muitas vezes isso custa a boa relação com a sua família e com os irmãos. A mensagem bíblica aponta para o perdão, não aponta para a vingança. Em muitos momentos nós somos aqueles que criticam familiares e amigos, nós somos aqueles que buscam a reparação a todo custo, mas somos também aqueles que com essas atitudes deixam marcas profundas, feridas, que não cicatrizam na vida de muitos. Provérbios 17:1 vai dizer: é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Provérbios 17:12 vai dizer: é melhor deparar com uma ursa da qual roubaram os filhotes que confrontaram um tolo com a sua insensatez. Meus irmãos, por que nós estamos repetindo as práticas do mundo? Como crentes, nós somos chamados a uma outra experiência de vida, a uma outra vivência, a uma outra atitude, a uma outra ação, a uma outra reação. Nós temos reagido como as pessoas no mundo que não conhecem a Cristo reagem. Isso não é o papel de um cristão. Cristo não te salvou para que você permanecesse igual a essas pessoas que não o conhecem como único Senhor e Salvador. O seu comportamento, o comportamento da igreja, deve ir na contramão do que a sociedade prega. Porque o Senhor da sociedade não é Cristo. O Senhor da sociedade é o próprio ego das pessoas. É o príncipe deste século. Nós somos chamados a uma realidade de amor sincero, de acolhimento, de correção, sim, mas de uma correção com amor. É aquilo que nós chamamos de exortação. Nós devemos exortar uns aos outros. É aquela correção não simplesmente pela crítica, simplesmente para a destruição de uma pessoa, mas para a reconstrução, para que essa pessoa cresça em sabedoria. É por isso que Paulo fala: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, se a nossa atitude estando na igreja é totalmente oposta ao que o texto bíblico diz, nós precisamos pedir por misericórdia do Senhor, pedir que Ele nos aponte onde nós temos errado, o que nos tem causado esse pensamento, esse tipo de atitude, porque essas ações não apontam ao Cristo que nos perdoou, ao Cristo que entrou em nossas vidas e provocou uma grande mudança, uma grande transformação. Nós somos o povo que acredita na frase que Jesus transforma. E nós sabemos que Jesus transforma. Logo, essa transformação não nos permite
seguirmos com práticas que não batem com o Evangelho, que não condizem com o Evangelho, que não apontam para o Evangelho de Cristo. Irmãos, a nossa família, muitas vezes, é aquela parte da sociedade que menos vê Cristo em nossas vidas. Ao longo da história, muitas e muitas pessoas que dizem professar a fé em Cristo têm atitudes totalmente humanas e imundas, mundanas no seu relacionamento com a família. Casos de agressão, de péssimo tratamento. Cristo não nos chamou para termos esse tipo de atitude. Cristo nos chamou para criarmos uma família saudável, uma família espiritualmente conectada com Cristo, com a mensagem de Deus. Nós precisamos ser aqueles que as pessoas olham e veem o fruto do Espírito. Pessoas que vivam de fato o fruto do Espírito, que Paulo fala em Gálatas 5:22. Nós devemos ser bondosos com todos, sem olhar se alguém pode nos beneficiar ou não de alguma forma. O crente, aquele cristão firmado em Cristo, de fato, não pode ser interesseiro. O nosso único objetivo tem que ser Cristo, mas nós não podemos buscar aos outros por interesse. O nosso único interesse, nosso santo interesse, deve ser o de compartilhar a mensagem de Cristo às pessoas. O interesse financeiro não nos diz respeito, o interesse social, de status social, não deve nos dizer e não nos deve interessar. O interesse de melhoria profissional a todo custo não deve ser o nosso objetivo, porque isso envolve atitudes a todo custo. Isso não aponta para o Evangelho que tem Cristo como centro. Nós precisamos buscar atitudes sinceras, porque é de sinceridade que Deus se agrada. Nós precisamos demonstrar compaixão, ou seja, agir em prol daqueles que passam por dificuldades ou que estão travando as suas próprias lutas. Muitas vezes nós caminhamos com as pessoas, elas moram debaixo do mesmo teto que nós sabemos as dificuldades pelas quais as pessoas passam e nós não fazemos nada, simplesmente nada para ajudá-las. Muito pelo contrário, nós tentamos prejudicá-las a todo custo. Nós tentamos tornar ainda mais difícil a jornada dessas pessoas. Porque se para ela estiver pior, para mim está muito melhor. Eu sinto prazer em ver a pessoa passar por dificuldade. Essa não deve ser a mentalidade do crente. Esse não deve ser o nosso objetivo. A gente, por vezes, acaba nem sabendo pelo que os outros passam, pelos problemas. E pode ser que em algum momento nós recebamos uma resposta atravessada e isso baixe para que nós viremos a cara para alguém. E muitas brigas e desentendimentos nascem exatamente disso, de respostas atravessadas, de momentos ruins de pessoas. Todos têm seus dias difíceis. Todos têm aquele momento em que o dia não está saindo como imaginava. E as respostas podem vir. Eu não estou dizendo que isso é o normal. Isso é a exceção. Mas dessa exceção podem surgir desentendimentos. Ser compassivo, como Paulo está nos chamando a ser aqui, é perdoar isso. É cultivar o perdão. É perdoar porque nós temos o próprio perdão de Cristo como parâmetro. Esse é o maior parâmetro que nós podemos ter. Deus nos perdoou, e Deus nos perdoou em Cristo. Ele entregou o próprio Filho, Ele entregou Cristo em nosso favor. À medida então em que nós andamos com Cristo, nós temos o nosso caráter moldado, completamente transformado. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos 12:2. E aí a nossa família
que é aquele núcleo que convive conosco de uma forma mais aproximada no aspecto social, a nossa família deve ser o primeiro agente social a perceber essa mudança, a perceber essa profunda transformação. Irmãos, como é que nós podemos argumentar algo contra essa palavra? Não há, é palavra do Senhor. Paulo nos trouxe o melhor argumento. Nós merecíamos a morte, mas a nova aliança em Cristo nos trouxe vida, porque Ele próprio se entregou e levou sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos fazer parte da família de Deus. E aqui é a grande chave para que nós entendamos essa mensagem de Paulo. Nós temos a nossa família terrena, e ela é um projeto que aponta para a grande família de Deus. Deus Pai nos insere em sua família pelos méritos de Cristo, para que nós possamos viver em comunhão. Então a grande família de Deus, a igreja de Cristo espalhado na terra, essa igreja de Cristo espalhada na terra, aponta para a família. E se nós aprendemos e somos sempre ensinados sobre a importância de viver em comunhão no aspecto da família de Deus, dentro da igreja de Cristo na terra, isso nos aponta, obviamente, a nossa necessidade de vivermos bem, em comunhão, em unidade, no nosso aspecto familiar, no nosso núcleo mais básico da existência. Nós devemos ser, em nossa família, aquilo que nós somos na igreja, o melhor filho de Deus. Nós devemos buscar no Senhor a capacitação para sermos bons filhos de Deus. Bons filhos de Deus na nossa família, bons filhos de Deus na família do Senhor. Hoje nós estamos aqui e a igreja local, a PIB São Caetano, as igrejas locais de Cristo espalhada pela face da terra, são uma representação gloriosa da igreja. E a igreja de Cristo é unida. Na unidade não há espaço para intrigas, para brigas, para falta de perdão. Irmãos, lá no livro do profeta Joel, nós lemos lá em Joel 2,13: rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. O próprio Deus é compassivo e é com Ele que nós devemos aprender a ser. É com Ele que nós aprendemos sobre perdão, sobre cuidado, sobre amor, sobre compreensão. Nós estamos neste mundo, meus irmãos, mas nós não somos deste mundo. Em conversa com a mulher samaritana, Jesus disse lá em João 4,14: mas quem beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, se nós bebemos a água deste mundo, nós voltaremos a ter sede constantemente. Mas se nós buscarmos ao Senhor, se nós bebermos direto da fonte de amor, Ele vai nos nutrir de forma contínua, perpétua, eterna, porque é isso que a palavra de Deus diz. Se nós nos preocuparmos com a popularidade ou com a satisfação de ser bem aceito em algum grupo, nós vamos querer cada vez mais isso, porque nós não estaremos satisfeitos e nós corremos o risco de nos frustrarmos. Mas se nós perseverarmos no Senhor, e nos alimentarmos dEle, e nos hidratarmos dEle, se nós buscarmos a fonte, que é Cristo, nós estaremos satisfeitos, porque Cristo nos é suficiente.
De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos fala sobre a suficiência de Cristo. Cristo nos é suficiente, Cristo nos basta, Cristo é o único Senhor e Salvador. Irmãos, que nós tenhamos consciência de que nós somos missionários para essa geração, nós somos missionários para a nossa família. A nossa família precisa nos ver como instrumentos de Deus para a nossa casa. Nós precisamos agir assim, nós precisamos amar, nós precisamos passar por cima das diferenças, perdoando no Senhor, porque o perdão por iniciativa própria, por força própria, ele acaba, mas o perdão no Senhor continua. Muitos por aí não aceitam sequer a ideia de que pessoas devam recorrer à Bíblia. A sociedade deixa a Bíblia de lado, ignora os princípios bíblicos. E é por isso que nós devemos apontar os princípios bíblicos. Aquilo que Deus quer mostrar para essa sociedade, nós devemos refletir com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas reações. E é por isso que as nossas atitudes precisam ser bíblicas, precisam ser de crentes, pessoas alcançadas por Cristo, alcançadas pelo Espírito de Deus. E a nossa família, muitas vezes, onde em muitas famílias, muitas pessoas não são ainda crentes, nós temos essa oportunidade de sermos missionários de Deus para essas pessoas, alcançando irmãos, pais, esposas, maridos, filhos, muitas pessoas, tios, primos, cunhados, sogros. Essas pessoas vão ver, podem ver em você Cristo refletido. É por isso que nós temos que ser bíblicos, não tolos, mas bíblicos, não idiotas, mas bíblicos. Nós devemos ser compassivos, perdoadores, prontos a acolher, para que nós possamos exortar e ensinar com amor aquelas pessoas que têm falhado. Resumindo então, aqui Efésios 4, de 30 a 32, nos traz pontos, nos ensina pontos extremamente importantes. Primeiro, que nós devemos reconhecer onde nós temos errado. Se nós temos atitudes que apontam para rancor, desejo de vingança, isso não reflete a Cristo. Isso não reflete que nós um dia fomos alcançados por Ele. Nós precisamos pedir perdão. Pedir perdão é algo que precisa ser exercitado constantemente pelo crente. É um mandamento bíblico, Cristo nos ensinou. Se nós estamos errados, nós precisamos mudar de atitude. Nós precisamos dar uma volta de 180 graus, mudar a nossa atitude, o nosso caminho, para que possamos viver com boa convivência, para que nós possamos ter uma boa jornada com as pessoas. Nós precisamos valorizar a comunhão. Você nos assiste aqui pela internet, mas nos cultos dominicais e nos cultos de quarta-feira nós sentimos a sua falta. Valorizar a comunhão e valorizar também um momento de qualidade com a sua família, porque isso também é comunhão, isso aponta para a unidade. Investir tempo de leitura bíblica, um bom livro cristão, um bom tempo de oração, um bom tempo de diversão com a família também, um bom tempo de culto doméstico. Tudo isso é valorizar a comunhão. Nós precisamos respeitar as pessoas são difíceis, muitas delas são grandes desafios de oração para as nossas vidas, mas nós precisamos perseverar na oração, nós precisamos respeitar as pessoas, porque todos são diferentes uns dos outros, e nós aprendemos e somos moldados por Deus a partir dessas diferenças, principalmente no casamento, principalmente com os filhos. Deus nos ensina isso,
a partir dessas diferenças entre as personalidades. Nós precisamos respeitar as pessoas, nós precisamos saber lidar com pensamentos divergentes, e eles existem. No mercado de trabalho, nos nossos empregos, nós trabalhamos com pessoas com pensamento completamente diferente do nosso. E isso não as minimiza, isso não as diminui. São pensamentos válidos, desde que desenvolvidos com competência e com foco na atividade. Muitas vezes das ideias diferentes surgem grandes projetos, coisas que beneficiam a todos. Nós precisamos saber ouvir e lidar com aquilo que é divergente, desde que não fira a palavra de Deus. Nós precisamos exercitar a bondade sincera, sem interesse. Como eu disse, o objetivo do crente não pode ser alcançar o próprio interesse pessoal. Nós devemos ser bondosos, porque a palavra de Deus nos chama a isso. Nós devemos colocar em prática a compaixão. Nós devemos ser compassivos, meus irmãos, assim como o próprio Cristo foi. Lembremos da passagem de Lucas, em que Cristo vê a viúva de Naim descendo com o seu filho, sendo carregado em um cortejo fúnebre. A palavra de Deus diz que Jesus teve compaixão daquela mulher. Jesus entendeu a situação daquela mulher, aquela mulher que já era uma viúva, que havia perdido o seu filho em uma sociedade completamente machista, porque deixava a mulher à margem de toda a questão social. Ela havia perdido a única referência masculina que poderia ajudá-la na sua velhice. E aí, Jesus traz de volta aquele menino à vida. Jesus age em nossas vidas e Jesus nos ensina a colocar em prática a compaixão. E o último ponto que essa lição nos traz é sermos unidos. Nós precisamos buscar a unidade. Nós devemos ser unidos em Cristo, porque essa unidade na nossa família nos aponta a unidade da Igreja de Cristo. O perdoar a nossa família, as diferenças que nós temos em família. Irmãos, essa lição aqui, essa passagem de Efésios 4, de 30 a 32, é muito forte. Ela é uma grande exortação de Paulo para que nós olhemos para a nossa realidade familiar e para que nós façamos uma conexão com a nossa realidade de igreja, onde nós temos falhado com a nossa família e onde nós temos repetido esse erro na igreja. Cristo nos chama para mudança de atitude, para uma mudança de rota, para que nós possamos ser diferentes, pessoas que de fato reflitam o grande amor que nós recebemos em Cristo. Que nós possamos meditar nessa palavra e que nós possamos em Cristo buscar a mudança que Deus quer provocar ainda mais em nós. Oremos. Senhor Deus Pai, te agradecemos por essa mensagem, que ela frutifique em nosso coração e que possamos ser transformados em todo o tempo pelo Teu Santo Espírito e que sejamos mais maduros, Senhor, que busquemos contribuir com as nossas famílias, que possamos ser instrumentos Teus, aqueles que nos cercam em casa, que possamos também, Senhor, ser instrumentos Teus na família do Senhor, aqui em São Caetano, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém.